Vou esperar as pessoas começarem a entrar, eu já vou dar início ao webinar. Quantas inscrições tivemos? Bastante. Se entrar todo mundo, a sala vai encher, vai ter gente sentada no fundo. Bom, eu já estou com bastante gente na sala, então eu vou começar a transmissão desse webinar. Eu quero começar dando bom dia para quem se conectou conosco aqui essa manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Scatambu, sou gerente de marketing da Siqueira Castro. Essa daqui é mais uma iniciativa que nós temos realizado para nos manter em contato com nossos clientes. Hoje nós estamos obrigados ao isolamento social, mas o escritório permanece ativo, 100% operante, e este webinar é um jeito que nós arrumamos de trocarmos ideias, propormos soluções, enfim, a gente precisa estar em contato com nossos clientes e entender suas dores. Hoje, o tema do nosso webinar é promovido pela área trabalhista, e nós vamos falar sobre as medidas dessa área para o enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Palestram hoje a sócia Adriana Caribé, que está baseada em Pernambuco, e o sócio Otávio Pinto Silva, que está baseado em São Paulo. A Adriana vai falar com vocês um pouco sobre as alternativas oferecidas pela MP 927, bem como as dificuldades e problemas que vêm sendo encontrados na sua adoção. Na sequência, o Otávio fala sobre a MP 936 e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Nós vamos encerrar esse webinar debatendo a aplicabilidade da ação direta de inconstitucionalidade 6363. Só para explicar um pouquinho para vocês que entraram agora como é que vai funcionar isso aqui, cada um dos palestrantes vai ter cerca de 30 minutos para poder apresentar seus pontos. Eu vou atuar como um facilitador e durante as apresentações deles vocês podem compartilhar comigo as suas perguntas, que eu vou transmiti-las durante o evento para que as dúvidas sejam esclarecidas. Utilizem a ferramenta que tem no rodapé da tela chamada Chat ou Q&A. No final das apresentações, caso a gente tenha um número muito grande de perguntas, eu vou transmitir as que não puderem ser respondidas ao vivo para que os sócios façam a solução das questões por e-mail depois do nosso webinar. Podemos começar, Adriana e Otávio? Podemos. Podemos, estamos a postos. Ótimo, então eu vou compartilhar a apresentação aqui com todos. Vamos lá? Bom dia, gente. Adriana, a palavra está com você. Olha, tá tudo ok. Pronto, eu queria começar agradecendo aí ao Otávio, né, pelo convite de falar junto com ele. É uma honra, Otávio, acredito que todos devem conhecer, mas é uma sumidade aí em direito do trabalho no Brasil inteiro. O que Otávio não conseguir resolver na área do direito do trabalho, pode ter certeza que ninguém mais aqui nesse país consegue. Ele realmente é um craque. E é uma honra para mim estar aqui do lado dele. Queria agradecer também a Rodrigo, né, que organizou aí o evento e vai estar com a gente durante esse tempo aí. Queria agradecer em nome de toda a Siqueira Castro a presença virtual de todos, né? Eu sei que, a despeito da gente estar aí trabalhando de forma remota, eu sei que trabalho não está faltando nesse período para ninguém, que a gente está conseguindo aí se reinventar, está todo mundo trabalhando bastante, então queria agradecer a cada um aí por ter dedicado esse tempo para escutar um pouquinho da gente, né? Como o Rodrigo falou, a apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. Eu vou começar aí falando um pouco sobre alguns pontos importantes da MP 927. Depois passo para o Otávio e a gente termina com a rodada de perguntas, certo? Também queria dizer que o que a gente for falar aqui e tratar, ela não tem caráter de opinião pessoal. Então, a gente vai tratar especificamente do que diz os artigos dessa MP 927. Então, estamos à disposição para que, acabando a apresentação, se vocês precisarem de tirar uma dúvida ou fazer qualquer contato, a gente está totalmente à disposição, tanto eu como o Otávio, como toda a equipe aqui do escritório. Certo? O nosso tema é medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Essa pandemia que vem causando enorme crise, né, social, sanitária, econômica
e por conta disso, o governo editou essa MP 927, que já era bastante aguardada, né, mas que quando chegou ainda chegou trazendo várias dúvidas, várias inseguranças, está aí na tela o primeiro slide, mas que pelo menos deu um parâmetro para que a gente pudesse começar a traçar alguma diretriz, né, e algumas diretrizes para que as empresas começassem também a negociar com os seus funcionários, né. Antes da MP, inclusive, né, que demorou um pouco, assim, na minha opinião, a ser editada, várias empresas já tinham se antecipado, procurado, ou mesmo elas foram procuradas pelos funcionários para que pudessem fazer os acordos. Alguns sindicatos também procuraram as empresas para que elas pudessem fazer algum acordo na tentativa de preservar os empregos, né, e a renda dos empregados e, consequentemente, das famílias envolvidas por conta daquele emprego, né? E aí, vamos lá falar sobre o artigo 2º, que foi um artigo que deu bastante, causou um alvoroço, assim, em toda a comunidade por conta da previsão, né? Ele diz que durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então, o que é que ele quis com isso? Ele quis dar para o empregador e o empregado uma celeridade na negociação, sem ter que esperar o sindicato interagir e resolver isso com eles. Então, o empregador sentou com o seu empregado, né, na medida do possível, para tentar a manutenção do emprego, e ajustou o que era possível naquela ocasião, né? Na MP não foi definido nenhum percentual de reajuste, então as empresas mais cautelosas, elas buscaram se pautar no percentual que já tinha em lei, que é o percentual de 25%. Mas outras, né, até antes dessa MP 927, que realmente também não definiu nenhum percentual, chegou a utilizar percentuais de até 80%. Tem uma grande empresa aqui, que é uma companhia aérea, que eu não vou citar o nome, mas foi amplamente divulgado aí, né, em toda a mídia, que chegou a fechar acordos individuais com os seus funcionários com a redução de 80% e alguns com redução até total, né? Eles abriram mão do salário, pediram licença sem vencimento e estão aí aguardando essa situação melhorar na tentativa de manutenção dos empregos. Dos artigos dessa MP, que para mim foi a salvação, realmente foi o grande pulo do gato aí, se assim eu posso falar, dessa MP, foi o teletrabalho, né? Porque ele veio como uma das ferramentas mais potentes da preservação dos empregos. Não foi uma situação imposta, né? O empregador ele não impôs ao empregado, isso foi uma consequência desse isolamento social. Então, nem o empregado nem a empresa escolheram, né, passar por essa situação, e foi uma coisa que foi acontecendo de forma gradual. Pela lei, né, os funcionários, esse teletrabalho, ele tem que ser avisado com 48 horas de antecedência, mas na prática os próprios funcionários se anteciparam, né, e procuraram seus empregadores para que pudessem realizar esse trabalho de suas residências. Quais são as obrigações do empregador com relação a esse teletrabalho? Nesse caso específico, o empregador ele não tem nenhuma obrigação de custear o trabalho, no caso que vai ser feito de forma remota, como, por exemplo, o maquinário, ou um outro custo com internet, ou com, sei lá, com percentual de energia. Isso aí fica a cargo a critério dos dois, e ser feito deve ser feito através de acordo individual, certo? Então, o empregado, o empregador ele não tem a obrigação de custear, mas nada impede que o empregado ajuste com ele através de um acordo individual que seja feita alguma ajuda de custo nesse sentido, que não vale salientar que ela não tem caráter salarial, né? Não engloba aí a remuneração. Esse teletrabalho ele se aplica também aos estagiários e aprendizes. Então, os estagiários, na medida do possível, estão fazendo as suas atividades também de forma remota. O que acontece? Nem todos os funcionários, né, a exemplo da construção civil, conseguem realizar o trabalho de forma remota. Então,
qual foi a opção dada para esses funcionários, que não tem como, a exemplo de pedreiros e outros funcionários dessa natureza. Algumas outras opções foram dadas, como, por exemplo, a antecipação de férias individuais, ou mesmo a concessão de férias coletivas, certo? A antecipação de férias individuais, inclusive, e da coletiva também, ela pode ser feita também através de aviso com 48 horas de antecedência, por meio escrito eletrônico, inclusive para aqueles funcionários que ainda nem têm o período aquisitivo. Então, se o empregado ele não tem 1 ano de empresa ainda, mas por conta dessa situação de pandemia, a empresa resolve dar as férias, ele pode sim tirar essas férias antecipadas, desde que isso, né, esteja escrito num acordo individual ou coletivo com o sindicato, né? Vamos lá ver aqui. Uma situação também que chama a atenção, né, nesse artigo aí nesses artigos, né, com relação às férias, é que o empregador ele pode suspender férias ou licença de funcionários que estavam em gozo desse benefício. Ele pode pedir que a pessoa volte, no caso de atividade essencial, ele pode suspender as férias desse funcionário para que ele volte e consiga trabalhar nessa atividade essencial, certo? Um dos pontos também altos dessa MP é que o empregador ele pode efetuar o pagamento das férias até o 5º dia útil subsequente. Então, as férias ela não precisa ser paga de forma antecipada, ela pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional pago até o pagamento da gratificação natalina, que é em dezembro. Então, os empregadores eles vão ter um fôlego aí nessa questão do se concederem férias coletivas, né, aos funcionários. Um outro ponto também dessa MP importante é que o legislador ele colocou o aproveitamento e antecipação de feriados. O que é isso? Isso quer dizer que os empregadores eles poderão antecipar o gozo de feriado, eles poderão, né, conceder aos seus funcionários o gozo dos feriados não religiosos, tanto os federais, os municipais e os estaduais, devem notificar o empregado com 48 horas de antecedência e dizendo para ele quais são os feriados que ele está gozando de forma antecipada, certo? Isso com relação aos feriados não religiosos. Já com relação aos feriados religiosos, eles só podem ser antecipados com a concordância dos empregados, tá? Então, tem essa diferença aí entre os feriados religiosos e os não religiosos. Com relação ao banco de horas, também aí tem uma mudança, no caso, no que já é aplicado hoje em dia, que durante o estado de calamidade ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor tanto do empregado como do empregador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o banco de horas ele tanto pode ser positivo como ele pode ser negativo. Então, se o funcionário ele não tem condição de cumprir, de desenvolver suas atividades de forma remota, ele vai ficar naquele horário disponível para o empregador ou será dispensado para batimento e cumprimento desse banco de horas, que pode ficar tanto positivo se ele trabalhar, como negativo se ele não trabalhar, certo? Então, esse banco de horas aí ele pode ser tanto positivo como negativo. A compensação posterior desse banco de horas aí no período de estado de calamidade pública, ele pode ser compensado por um período de até 18 meses e também pode ser compensado através de prorrogação de jornada, que ela pode ser feita com 2 horas diárias a mais, sem exceder as 10 diárias. Certo? Um outro ponto aí dessa MP é a suspensão de exigências administrativas em segurança do trabalho. O que foi que essa MP trouxe? Ela diz que durante o estado de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, exceto os demissionais. Então, todo aquele exame periódico que o funcionário ele tem que fazer, teria que fazer, né, no caso, se estivesse numa situação de trabalho normal, isso fica suspenso, com exceção do exame demissional, que também pode ser dispensado se o funcionário tiver feito exames a menos de 180 dias, né? Pelo menos a 180 dias. Então, fica aí suspenso esses exames durante a situação da pandemia.
bem como a obrigatoriedade de treinamentos periódicos previstos em normas regulamentadoras. Então, todas essas exigências administrativas, de segurança e saúde no trabalho, elas ficam aí suspensas, por conta realmente dessa questão do isolamento social, que dificulta muito a realização, né? Já das atividades e, imagino, dos exames periódicos. Um outro ponto também que essa MP menciona é o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. No seu artigo 19, eu pulei o artigo 18, depois eu vou falar dele, foi um artigo que foi revogado no dia posterior da publicação da lei. O artigo 19, ele diz que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores nas competências de março, abril e maio, né, com vencimento em abril, maio e junho, e esse pagamento ele poderá ser feito de forma parcelada a partir de julho de 2020, sem incidência de qualquer juros e multa. Então, o empregador, ele, para ter esse benefício, ele deve declarar o valor devido por cada funcionário, de que ele não, pelo qual ele não está quitando o FGTS, ele deve informar até o dia 20 de junho, sob pena de informação em data posterior, ele perder todo o abatimento de multas e juros e ter que pagar de forma antecipada, certo? Então, tem esse benefício também aí para tentar capitalizar as empresas, né, e facilitar aí a manutenção dos empregos e da renda dos funcionários. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, haverá o pagamento antecipado desse benefício. Então, o empregador que ele optar pela manutenção do emprego, ele vai poder realmente suspender esse pagamento durante os 3 meses, vai poder parcelar depois em até 6 parcelas a partir de julho de 2020, mas no caso de não declaração, volta tudo ao status normal e ele vai ter que pagar tudo à vista, com incidência de juros e multas, ou, no caso de optar pela rescisão do contrato, não conseguir realmente manter o contrato com o trabalhador, ele também vai ter que pagar de forma antecipada, né? E ele perde esse benefício, tendo que antecipar todas as parcelas, inclusive se já tiver sido fruto desse parcelamento aí de benefício. Fica autorizada também, tem algumas disposições importantes nessa MP, né? Ele autorizou, mediante acordo individual escrito, a prorrogação de jornada de trabalho com escalas superiores entre a 13ª hora e a 24ª hora do intervalo entre a jornada, garantido o repouso semanal remunerado. Isso para aqueles funcionários, principalmente da área de saúde, né, que vão ter que estender as suas jornadas aí para o atendimento dos doentes por conta dessa pandemia aí do coronavírus, né? As referidas jornadas, como eu disse, inclusive para esses profissionais, elas poderão ser começadas por um prazo máximo de até 18 meses, a partir do encerramento do estado de calamidade, por meio de banco de horas ou através de pagamento de hora extra. Um ponto também que causou uma grande controvérsia e um grande também alvoroço foi a questão da medida ter trazido um artigo informando que, segundo, né, no caso, por conta dessa MP, os casos de contaminação de Covid-19, eles não serão considerados doenças ocupacionais. Então, não serão considerados ocupacionais, salvo quando houver a comprovação inequívoca do nexo causal, certo? Então, recapitulando aí, né, os artigos mais importantes dessa MP, né, 927, o teletrabalho, como já mencionei, a antecipação de férias individuais e concessão das férias coletivas, o aproveitamento dos feriados, o banco de horas, que ele vai ser utilizado de uma forma diferente do que hoje ele é utilizado, né? Ficando tanto positivo quanto negativo nesse período da pandemia, mesmo com o empregador em casa. E a questão dessa antecipação de já informar que, no caso da contaminação de Covid, elas não serão consideradas doenças ocupacionais. Isso a gente tentou dar uma pincelada rápida, né, Otávio? A gente tinha combinado de fazer uma pincelada em todos os artigos mais importantes
e abrir para as perguntas, que eu acredito que já deve ter algumas aí registradas por Rodrigo. Já tenho algumas sim. Existem alternativas de manter em casa empregados do grupo de risco, mas que a atividade seja totalmente operacional? Totalmente operacional, como funcionário que teria, no caso de um... Funcionários do grupo de risco que executem atividades totalmente operacionais. Existe alguma alternativa legal para mantê-los em casa? Na própria MP, ela diz que devem ser priorizados os funcionários que estão inseridos no grupo de risco, certo? Então, a prioridade de concessão de férias, de teletrabalho, ou mesmo numa situação de um funcionário desse que não tenha condição de exercer a sua atividade, né, de forma remota, ele deve ser, sim, colocado em casa, se for possível, conceder férias, se não for possível, fazer a compensação através do banco de horas, né? Que no caso pode ficar até devedor com a compensação posterior. Tá. Tem uma pessoa aqui pedindo para explicar um pouquinho mais a questão da jornada estendida. A jornada estendida para os profissionais de saúde, né? No caso, a MP ela trouxe essa possibilidade de estender, no caso, jornada suplementar entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo entre a jornada, ela pode ser estendida garantindo apenas o repouso, pelo menos o repouso semanal remunerado. Então, o que é que acontece? Essa jornada vai ser estendida através de acordo individual feito entre o empregador e o empregado, e ao final do período ele vai ter compensado essa jornada que ele trabalhou a mais, ou vai receber essas horas trabalhadas em forma de hora extra, né? Vai ser remunerado em forma de hora extra. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Se reduzirmos 25% a jornada de trabalho de um funcionário conforme a lei, mas no caso de um profissional da indústria, por exemplo, em que ele não está operando, ficamos com saldo de banco de horas positivas para usar? Se sim, podemos usar essas horas em até quanto tempo, limitado a 10ª hora por dia? Eu não entendi. Ele quer saber se um funcionário que está sem trabalhar... Eu vou ler a pergunta exatamente como ela foi enviada, tá? Reduzimos 25% a jornada de trabalho do funcionário conforme lei, mas mesmo assim não tiver trabalho para ele, no caso da indústria, por exemplo, e mandarmos ele mais cedo para casa. Ficamos com saldo de banco de hora positivos para usar? Se sim, podemos usar essas horas em até quanto tempo, limitado a 10 horas por dia? Isso aí vai ser, inclusive, a fala de Otávio agora que vem a seguir, né? Por conta desses percentuais aí ditados através da MP 936, né? Mas eu não sei se o Otávio já quer responder ou prefere a gente faz a apresentação e depois ele responde essa pergunta. Eu acho que é melhor esperar para que, né, a apresentação ocorra. A gente imaginava que ia acontecer isso, porque essa MP 927, ela teve um artigo cancelado, depois chegou essa nova MP que eu estava a falar agora, 936, para tentar esclarecer e pontuar um pouco dos percentuais que ainda estava meio omisso aí a relação dos percentuais, né? E aí, por cautela, como eu falei, algumas empresas, elas já adotaram de imediato o percentual de 25%, outras adotaram percentuais distintos, mas o Otávio vai esclarecer isso aí. Se a dúvida persistir, a gente responde ao final. Ótimo. Eu já tenho mais perguntas aqui. Agora faltam 5 minutos para as 10h30. Otávio, você decide se você quer começar a sua apresentação. A gente responde mais 1 ou 2 perguntas antes de você começar. Rodrigo, eu acho que eu posso já começar, né? E depois, ao final, a gente acaba tentando responder as várias perguntas, né? Perfeito. Então, a palavra é com você. Então, tá bem. Olha, em primeiro, eu queria saudar todos os participantes desse nosso webinar. Uma satisfação para Siqueira Castro poder promover esse evento hoje, contando aí com o apoio das nossas equipes técnicas, do marketing, do TI, para viabilizar
esse momento de uma interação com os nossos amigos, com os nossos clientes. E vejam como a pandemia traz algumas coisas positivas, né? Quem imaginou que a gente estaria junto aqui hoje, né? Eu em São Paulo, a Adriana lá em Recife, e clientes, amigos do Brasil inteiro, podendo debater um tema como esse, utilizando dessa tecnologia. Então, é algo realmente que, nesse aspecto, se mostra positivo. Nós estamos juntos aqui para poder debater os temas trabalhistas que tanto afligem aí as empresas que têm que lidar com essa situação e os próprios trabalhadores que estão muito prejudicados em razão das dificuldades econômicas, sociais que precisam ser enfrentadas. Aliás, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é algo que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Ninguém vai se esquecer de 2020, ninguém vai se esquecer do Covid-19, do coronavírus, porque alterou de uma forma tão significativa a nossa realidade, com medidas como isolamento social, a necessidade de ficar em casa, de reduzir a circulação nas ruas, e não é uma coisa que aconteceu só no Brasil, no mundo inteiro, enfrentando essas dificuldades. E, para isso, se faz realmente necessária uma regulamentação jurídica que traga alternativas. Essa era uma questão fundamental, né? Como enfrentar esse momento para poder trazer aí alternativas de renda, alternativas que pudessem propiciar a continuidade das atividades econômicas. E, nesse sentido, queria destacar, em primeiro lugar, se puder passar aí o slide, Rodrigo, a Lei 13.982, que implementou a renda básica emergencial. Eu acho que essa foi uma medida muito positiva e muito importante. Essa lei veio estabelecer aquelas medidas excepcionais de proteção social para trabalhadores autônomos, informais. É a tal lei que manda pagar aquele benefício de R$600 mensais, né, para trabalhadores que não são empregados, mas que a gente sabe que tem aí um papel muito importante na economia, realizando uma série de atividades e que também são fundamentais para fazer a própria economia girar. Essa lei prevê, então, esse benefício a ser pago a trabalhadores maiores de 18 anos de idade, que não tenham emprego formal ativo, que não recebam já um benefício previdenciário ou assistencial do INSS, nem recebam seguro-desemprego, cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo, ou tem uma renda familiar mensal de toda a família de até 3 salários mínimos. E vejam, acho importante aqui destacar que esses beneficiários, né, dessa renda básica emergencial podem ser pessoas que exercem atividade na condição de microempreendedor individual, né, as MEIs, o que é muito importante porque, na verdade, nós sabemos que há uma grande rede que se forma na economia de microempreendedores que executam atividades e que hoje estão completamente paralisados. Se a gente for pensar em pequenos negócios como salões de beleza, comércio, academias de ginástica, quer dizer, situações de vendedores autônomos, que tem aí toda uma
situação de vulnerabilidade social e que, em razão dessa previsão dessa lei, eles terão acesso a um rendimento emergencial. É o que se pode falar aí de uma renda básica de cidadania para esses trabalhadores. Trabalhadores informais, seja autônomo ou desempregado, que esteja aí em condição de vulnerabilidade. E mesmo a mulher provedora de família monoparental, que tenha, então, aí essa necessidade para poder sustentar si e a sua família, os seus filhos, e não seja beneficiária do Bolsa Família, ela receberá aí até 2 cotas do auxílio, então R$ 1.200. Se ela for beneficiária do Bolsa Família, vai depender da situação, qual é o benefício mais vantajoso. Ou seja, resumindo aqui, o que essa lei, ao meu ver, trouxe de importante e de relevante é exatamente o de dar uma assistência a essa grande massa de pessoas, de brasileiros e de brasileiras, que necessitam de um apoio num momento tão complexo, tão difícil como esse que estamos a enfrentar. E essa renda, então, propiciará que uma parcela significativa da população brasileira tenha condições de enfrentar melhor esse momento de tanta dificuldade. Eu estava vendo aqui as notícias de hoje, a Caixa Econômica começa a pagar hoje esse benefício para a previsão que a primeira leva, né, de beneficiários seja cerca de 800 mil pessoas, né, já fizeram a inscrição ou estavam já cadastrados e vão começar a receber a partir de hoje e novas levas a partir de amanhã. Então, é um programa que realmente terá uma ampla significação, um amplo resultado aí na atenção a essa camada da população brasileira. Agora, eu queria falar um pouco da medida 936, né? A medida provisória que veio em 1º de abril, chegou no dia 1º de abril, não é uma mentira, é verdadeira, e veio para implementar esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, com o objetivo, né, de preservar o emprego e a renda, de garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e de buscar reduzir o impacto decorrente do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Então, nós podemos dizer aqui que essa foi uma iniciativa muito importante que é apresentada pelo governo para buscar enfrentar esse momento que vivemos. E foi uma medida provisória que nós ficamos aguardando ansiosamente. Quem é da área trabalhista, né, passou dias esperando uma medida, porque aquela medida provisória anterior, que a Adriana comentou, a 927, ela tinha estabelecido, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, como uma alternativa a ser adotada pelos empregadores. Mas, como a Adriana comentou, essa alternativa não durou um dia. A medida 927 foi publicada, né, no dia 22 de março, eu lembro, era um domingo à noite, né. Na segunda-feira à tarde, dia 23 de março, o artigo 18 dessa MP 927 foi revogado. Primeiro pelo Twitter, né? O presidente da República foi lá, tweetou dizendo que ele ia revogar. Por quê? Porque ele previa a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem, no entanto, estabelecer nenhum tipo de renda para o trabalhador, o que era completamente inviável, né?
Não haveria condição de se suspender o contrato, deixar o trabalhador em casa e ele nada receber durante aquele período. Então, na terça-feira, né, no dia 24 de março, foi dada uma entrevista pelo Ministério da Economia, onde o secretário do Trabalho ele já apontava que o governo iria apresentar uma outra medida que regulasse melhor essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, desde o dia 22 de março, nós ficamos, né, todos da área trabalhista, aguardando ansiosamente que viesse a tal medida anunciada pelo governo. E foi, então, a 936. Essa 936 prevê, então, um programa emergencial para manutenção do emprego e da renda com 3 grupos de medidas fundamentais. Primeiro, o pagamento de um benefício emergencial para os trabalhadores que venham a ter aí alteração no seu contrato de trabalho em razão da adoção da MP. Segundo, a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. E terceiro, a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, esse conjunto de medidas foi proposto pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Então, essa medida provisória ainda deverá ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, mas tudo aquilo que está nela contido já pode ser aplicado pelas empresas, tendo em vista o enfrentamento aí desse momento. Então, basicamente, esse benefício a ser pago pelo governo aos trabalhadores é a medida de a participação que o governo precisava dar no momento de uma crise. Quer dizer, se estamos diante de um estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional e que autoriza, inclusive, a edição de gastos pelo governo que vão além dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ora, então era preciso realmente que o governo entrasse em campo e apresentasse aí medidas que pudessem beneficiar os trabalhadores que viessem a ter algum tipo de prejuízo econômico em relação às necessidades adotadas aí pelas empresas com a redução de salários ou com a suspensão do contrato. Então, essa foi a parte do governo, né, de oferecer o pagamento desse benefício, que é, na verdade, calculado em diferentes critérios, a depender da situação concreta, mas uma parte do seguro-desemprego a que o trabalhador teria jus, né, se fosse mandado embora. Como a ideia é preservar o emprego e preservar a renda, quer dizer, o governo vai dar uma colaboração para buscar a preservação da renda. As medidas que afetam, então, diretamente as empresas são a redução da jornada de trabalho e do salário e a suspensão do contrato. Vejamos separadamente as duas aqui. Então, durante o estado de calamidade pública, o empregador pode acordar com o trabalhador a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário desses trabalhadores por um prazo de até 90 dias. Então, durante um período de até 90 dias, é possível essa redução proporcional de salário e jornada. É uma medida muito importante para que a empresa consiga equilibrar os seus gastos, tendo em vista a retração da atividade econômica.
Para que isso se implemente, alguns requisitos precisam ser observados. Em primeiro lugar, a preservação do valor do salário hora de trabalho. Então, vai reduzir o salário, mas tem que levar em conta o valor da hora trabalhada. Quer dizer, o trabalhador é contratado para prestar serviço, por exemplo, no limite máximo aí da Constituição, 8 horas por dia, 44 horas por semana, e vai receber um salário mensal equivalente a essa jornada. Se, no entanto, nesse momento é estabelecida uma redução da jornada, o salário poderá ser reduzido proporcionalmente, mas levando em conta o valor da hora de trabalho. Quanto é que vale uma hora para alguém que trabalha 44 semanais e 8 horas diárias e que recebe um valor mensal cheio, né? O que vai haver agora é uma redução desse valor mensal cheio, mas preservado o valor do salário hora de trabalho. O segundo requisito para a implementação dessa redução proporcional é o acordo individual escrito entre empregador e o empregado, cabendo ao empregador avisar o empregado dessa sua intenção de redução do salário e da jornada com uma antecedência de pelo menos 2 dias corridos. O terceiro requisito é a definição dos percentuais de redução, que são exclusivamente os previstos na MP. Então, isso aqui é importante, né? O critério estabelecido pelo legislador aqui, ou pelo presidente da República, no envio da MP, foi de estabelecer 3 faixas de redução. Uma primeira de 25%, uma segunda de 50% e uma terceira de 70%. Então, essas são as hipóteses de autorização de redução dadas pela MP. O empregador teria que escolher entre uma delas e propor ao empregado, porque a partir dessas faixas de redução do salário é que se vai definir, então, o valor do benefício a ser pago pelo governo. Quer dizer, quanto maior a redução no contrato de trabalho, maior será o benefício, a conta que vai ser repassada para o governo, embora, claro, tenha limite ali daquilo que será o gasto do governo com o pagamento do benefício. Então, essa é a primeira medida prevista na MP. A segunda medida, a suspensão temporária do contrato de trabalho. E aí veio de uma maneira diferente daquela prevista na MP 927, porque estabeleceu a possibilidade do empregador, por meio de ajuste individual com o empregado, acordar essa suspensão temporária do contrato pelo prazo máximo de 60 dias, então, diferentemente da medida anterior, que pode ser por até 90 dias, né, aqui a suspensão temporária tem um limite de 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Então, é uma medida que dá uma certa flexibilidade aí para a empresa e ela apurar quando se mostra mais conveniente uma eventual suspensão do contrato de trabalho. Então, ela pode, por exemplo, como nós vimos, muitos dos nossos clientes nos consultaram a esse respeito, quer dizer, empresas que deram medidas como as da 927, então, por exemplo, concederam férias individuais ou férias coletivas, e agora esses trabalhadores vão retornar dessas férias. Mas a atividade econômica continua paralisada, nós temos setores que estão totalmente paralisados. Por exemplo, na área de entretenimento, um cinema. O cinema está fechado, não tem como ninguém trabalhar nesse momento. Ou áreas que tiveram uma redução muito grande de
demanda, temos clientes aqui na área, por exemplo, da hotelaria, né, onde houve uma redução da demanda e uma necessidade de adaptação. O hotel não está fechado, mas está com uma capacidade está com um atendimento, uma lotação muito reduzida. E aí, como é que faz? É claro que ele não vai parar de funcionar, mas ele precisa ter toda aquela equipe que ele dependia para dar um atendimento completo se estivesse cheio, né? Não precisa. Então, ele pode, depois de ter dado férias, agora que um grupo de trabalhadores retorna, ele colocar alguns para trabalhar, outros para ficar em casa com o contrato suspenso, recebendo uma parte do próprio empregador, quer dizer, um auxílio compensatório do próprio empregador e recebendo também o benefício, né, que venha a ser pago aí pelo governo durante esse período. Interessante prever aqui que há aí uma possibilidade, seja no caso de redução da jornada de trabalho, seja no caso da suspensão temporária do contrato, do pagamento de uma ajuda compensatória mensal, que deve ter o seu valor definido no acordo individual pactuado pelo empregador com o seu empregado, ou até em negociação coletiva celebrada com o sindicato. Essa ajuda compensatória mensal, então, que seria paga durante esse período, terá uma natureza indenizatória, então não é salário propriamente, né? É um benefício com natureza indenizatória, portanto, não integra a base de cálculo do imposto de renda a ser retido na fonte, não integra base de cálculo da contribuição previdenciária ou demais tributos que são incidentes sobre a folha de salário, não integra a base de cálculo do FGTS e pode ser excluída do lucro líquido para fim de determinação do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, quer dizer, é uma maneira, né, de se buscar preservar a renda do trabalhador. Ele terá aí o salário reduzido ou mesmo suspenso, no caso, né, da suspensão contratual, mas o empregador pagará essa ajuda aí, esse benefício compensatório, que somado ao benefício pago pelo governo, procurará manter aí a renda. É evidente que a solução não garante a manutenção da mesma renda que tinha o trabalhador antes do período da pandemia, né? Todo trabalhador terá um prejuízo, alguns terão uma diminuição maior, outras menor, né? Mas em termos reais, né, do que era o valor do salário. Mas uma medida que busca algum caminho, busca uma forma de se tentar manter esses trabalhadores com algum tipo de renda que lhes permita enfrentar esse momento tão difícil e complexo. O que é uma disposição muito importante aqui da MP. O artigo 10º diz que fica reconhecida uma garantia provisória de emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda em decorrência da redução de jornada e de salário ou da suspensão temporária do contrato. Então, durante o período acordado aí de redução de salário ou de suspensão do contrato, o empregado tem garantido o seu emprego. Quer dizer, sem dúvida, uma medida que dá uma segurança para o trabalhador.
Quer dizer, ele sabe que teve o seu salário reduzido, o seu contrato paralisado, mas ele tem a segurança de que ele não perdeu o emprego. Muita gente foi dispensada em razão da pandemia antes, né, da aprovação dessas medidas. O trabalhador que continuou na empresa e agora passará por essa situação, pelo menos ele tem essa certeza, né, essa garantia de que durante esse período ele não será dispensado. E mais, esse artigo 10º ainda prevê que após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário, depois que, oxalá, superemos essa crise toda, né? Ou após o encerramento do período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o trabalhador terá direito à manutenção do emprego por um período equivalente ao que tinha sido acordado para a suspensão ou redução salarial. Então, se ele ficou com o contrato de trabalho suspenso por 30 dias, depois ele tem ainda mais 30 dias de garantia. Ou se ele teve a redução do salário e da jornada aí por um período de 60 dias, ele terá também mais 60 dias de garantia de emprego após o término desse período aí. A medida provisória também prevê que essas medidas de redução de jornada e salário e de suspensão do contrato podem ser negociadas com o sindicato. Então, o artigo 11 prevê essa possibilidade de negociação coletiva para a fixação do conteúdo das medidas, seja por meio de convenção coletiva firmada pelo sindicato da categoria profissional com o sindicato da categoria econômica, seja por meio de acordo coletivo, firmado diretamente com a empresa e tendo em vista as peculiaridades daquele ramo de atividade econômica, daquela situação específica daquela empresa. O que traz, no entanto, o artigo 11 da MP e da empresa que prefira tratar essa questão já diretamente com o sindicato. Há uma alteração no tocante à contribuição do governo, né? Como ficaria o benefício emergencial do governo. Ora, se a negociação feita com o sindicato estabelecer uma redução da jornada em um percentual inferior ao de 25%, então a empresa pode estabelecer um percentual diferente. Não preciso dos 25% de redução, posso estabelecer uma redução só de, por exemplo, 10%. O que acontece é que o governo não pagará o benefício emergencial a esse trabalhador cujo salário sofreu uma redução de apenas 10%. Agora, se a redução fica em outros percentuais, ou entre 25% e 50%, ou de 50% para cima, aí, quer dizer, na verdade, o benefício a ser pago pelo governo levará em conta as variações do percentual que foi estabelecido aí pelo empregador na sua negociação. Inclusive, a medida provisória estabeleceu que era possível a empresa que já tivesse negociado a redução de salários, de jornada, antes da sua entrada em vigor, se quisesse, poderia adaptar os termos da negociação feita aos dessa nova medida provisória. Agora, ela estabeleceu também, né, a possibilidade de implantação dessas disposições todas com a negociação direta aí pelo trabalhador, né,
pelo empregado o acordo individual. E aí, Rodrigo, por favor, vamos mudar aí o slide, porque estamos com um problema que será objeto aí de exame pelo Supremo Tribunal Federal, que é a discussão sobre a prevalência aí do acordo individual a respeito da negociação coletiva, da norma coletiva. Por quê? Na verdade, tanto a MP 936 quanto a MP 927 trouxeram como característica fundamental a possibilidade de negociação individual do empregador com o empregado. A Adriana citou o artigo 2º lá da MP 927, né? E essa 936 tem várias disposições no mesmo sentido, de buscar exatamente dar essa agilidade para o empregador. Ele precisa de uma solução para um problema que agora, que está acontecendo já, né? Então, ele busca a implantação dessas soluções pela via do acordo individual com o empregado. No caso aqui da redução de jornada e de salário, ou de suspensão, então, do contrato, nós temos um dispositivo no artigo 11 da medida provisória, parágrafo 4º, que eu permito ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: os acordos individuais de redução da jornada de trabalho e de salário, ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos dessa medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contados da data da sua celebração. Ora, o partido Rede entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, essa ADI 6363, no Supremo Tribunal Federal. Essa ação direta foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski e ele deu uma liminar exatamente a respeito desse parágrafo 4º do artigo 11. A liminar não declara que é inconstitucional o dispositivo, muito importante entender isso. O que a liminar estabelece é uma interpretação da medida provisória em conformidade com o texto da Constituição. A Constituição, lá no artigo 7º, tem um dispositivo que prevê a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, toda a discussão que está agora em campo aí, e no Supremo, né, é a respeito da validade ou não desse acordo individual que tenha reduzido salários. Se a Constituição exige negociação coletiva, é válido o acordo individual? Em outras palavras, é possível flexibilizar o texto constitucional em razão de um estado de calamidade pública, fazendo, então, prevalecer o acordo individual sobre uma exigência de negociação coletiva? O que o ministro Lewandowski entendeu, e ontem, se os nossos ouvintes, participantes acompanharam, foi publicada aí uma decisão complementar do ministro. Ele foi provocado por meio de embargos de declaração apresentados pela Advocacia Geral da União, e ele julgou esses embargos improcedentes, mas deu uma série de esclarecimentos que são muito importantes, né? Que, embora não tirem ainda a insegurança jurídica a respeito do tema, nos traz um caminho, né, que nós podemos vislumbrar aí. O que ele disse no julgamento de ontem? Está disponível, se entrarem aí no site do Supremo, já tem a decisão do ministro. Ele disse que
é preciso que a empresa faça a comunicação, essa exigida pelo parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936, num prazo de 10 dias. E que o acordo individual está valendo. Quer dizer, então, no momento em que a empresa celebrou o acordo individual, ele já está em vigor, ela pode implementar aquela medida. Mas é preciso que comunique o sindicato, e o sindicato vai precisar adotar uma posição a respeito. Como ele pode querer negociar condições diferentes daquelas que foram estabelecidas no acordo individual, ele pode chamar a empresa para negociar. Se ele entender, por exemplo, vamos imaginar uma situação assim, que a redução foi muito alta, não devia ter usado 50%, podia ter feito só 25%, ou o acordo individual não estabeleceu qual o período de estabelecer um período de garantia de emprego que é inferior ao que está na medida provisória. Então, o acordo individual não vale, ele teria que ter uma garantia de emprego pelo menos igual à da medida provisória. Ou o sindicato quer dizer, eu acho que a garantia tem que ser maior, porque vai saber quanto tempo nós vamos ter ainda de consequências econômicas após o término dessa crise emergencial, então eu quero que a garantia seja até o fim do ano, até dezembro, não sei, né? Quer dizer, o sindicato teria a prerrogativa de se entender necessário para a defesa do interesse da categoria profissional que ele representa, buscar uma negociação coletiva em condições diferentes daquelas que o empregador estabeleceu. Então, o que a liminar diz aí é que essa comunicação há de ser feita para que o sindicato atue. O sindicato não será um mero homologador, né? Não vai ser simplesmente uma entidade que vai arquivar o acordo individual que ele recebeu e fica por isso mesmo. Não, o que ele busca e solicita, né, o que o ministro prevê como papel do sindicato aí, é exatamente o de tentar fazer o controle daquilo que foi negociado entre os trabalhadores individualmente e a empresa. Se passar os 10 dias e o sindicato não falar nada, presume-se que ele está concordando com o que foi ajustado com o empregador. Agora, se dentro dos 10 dias ele entender que precisa fazer uma negociação, aí então ele chama a empresa para tratar daquele tema e buscar, então, dar uma solução diferenciada aí. Muitos, inclusive, chegaram e falaram, mas vai complicar isso, porque se o sindicato, como é que o sindicato vai fazer a assembleia, como é que o sindicato vai aprovar, vai consultar os trabalhadores? Gente, a própria MP dá a solução a isso no artigo 17. No inciso 2 do artigo 17, está dito que poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento de todos os requisitos formais relativos à negociação coletiva de trabalho. Então, é usar a criatividade. Quer dizer, hoje todo trabalhador tem aí pelo menos um celular, uma conta de celular com acesso a um WhatsApp. Por que não fazer uma assembleia eletrônica, né? E o sindicato consultar a categoria e decidir se valendo dessas tecnologias, né? Nós mesmos estamos aqui agora nos valendo de um mecanismo de compartilhamento eletrônico das informações. O sindicato vai precisar se reinventar nesse período. E, por fim, só para também encerrar, e antes de a gente abrir para as perguntas aí, Rodrigo, queria comentar também notícias que saíram recentemente, ontem e hoje, né, falando
da existência já de situações de sindicatos querendo cobrar o pagamento de uma contribuição para poder aceitar, homologar acordos individuais feitos pelas empresas, né? Ora, isso realmente é um complicador. Não, acho que não cabe, nesse momento, né, o sindicato estipular uma cobrança. Está todo mundo buscando uma redução de custos, uma redução dos salários, o trabalhador dando a sua contribuição, o sindicato tem também estar muito atento a esse momento para colaborar com a empresa e com a categoria profissional que ele representa, buscando uma solução que permita a manutenção dos empregos e que a gente consiga rumar aí para um caminho que a gente saia dessa crise tão severa que estamos passando. Eram essas considerações que eu queria trazer, Rodrigo, e vamos então agora abrir aí para as perguntas, que eu tenho certeza são muitas por aí, né? Sim, a gente recebeu muitas perguntas, Otávio. Como elas vieram em momentos distintos da apresentação, pode ser que eu me torne repetitivo ou que elas façam referência a um momento inicial do nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui com a primeira. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu acho que eu perdi o áudio do Otávio. Oi, tô aqui. Tá ouvindo? Ótimo. Então, vamos lá. Caso o empregado do grupo de risco se recuse a ficar em casa, o acordo de suspensão do contrato pode ser compulsório? Olha, o acordo de suspensão do contrato, ele depende de uma tratativa que envolva o trabalhador, né? Quer dizer, como qualquer negócio jurídico, ele depende de um ajuste que envolve ambas as partes. Ele é um acordo bilateral. Então, não dá para ser compulsório em relação a um acordo individual. Mas pode, sim, ser estabelecido pela via coletiva. Quer dizer, se negociou com um sindicato e disse todo trabalhador que está em condição de risco deve ficar em casa e terá o seu contrato de trabalho suspenso, aí, mesmo que esse trabalhador individualmente tenha sido contra, ele terá que aceitar, porque foi o sindicato que o representa em nome de toda a categoria quem estabeleceu a suspensão. Ótimo. Adriana, se você quiser comentar, você fica à vontade antes de eu passar para a próxima pergunta, tá? Pode passar para a próxima. Estou aqui, anotei algumas também aqui que eu fui acompanhando. Tá ótimo. No caso da suspensão do contrato de trabalho, esse período conta para fins de tempo de serviço, terceiro, férias, etc? Olha, como o contrato de trabalho está suspenso para todos os efeitos, né, inclusive para esse de tempo de serviço, tanto que não haverá recolhimento do FGTS nesse período, quer dizer, a verba que é paga é uma verba indenizatória. Mas a lei diz que o trabalhador, se quiser, pode pagar a contribuição previdenciária para, então, isso ser contado como tempo de serviço. Mas vejam, aqui jogou, então, para a decisão do trabalhador, se ele quer ou não contribuir para a Previdência Social nesse momento. Eu acho que, sendo realista, né, que a grande maioria dos trabalhadores não vai fazer contribuição nenhuma nesse período. Não, ele vai abrir mão desse tempo de serviço aí, deixando de contribuir. Ótimo. Tenho mais uma pergunta aqui. Podemos dar férias depois de redução de salário ou até suspender um contrato de trabalho de um único funcionário? Ou seja, é possível usar todas as medidas para um único funcionário? É possível, mas não simultaneamente, lógico, né? Então, quer dizer, é possível, nós até já tivemos clientes que passaram por isso, né? Dá as férias, aí volta das férias, reduz a jornada e passa a trabalhar com jornada reduzida.
aí viu que a empresa viu que a situação não está melhorando, que está muito complexo, que houve uma redução tão grande da demanda. Bom, então agora, em vez de ficar com um salário reduzido e jornada reduzida, eu vou suspender o contrato. Pode, né? Quer dizer, então, as medidas, elas podem ser adotadas, combinadas entre si e levando em conta períodos distintos aí do contrato de trabalho. E ainda só complementando, Rodrigo e Otávio, que aconteceu também de muitas empresas elas terem fechado os acordos individuais e coletivos antes da medida provisória 936 e antes dessas outras medidas de incentivo do governo. Então, algumas tinham fechado alguns tipos de contrato que eram menos benéficos, deram as férias, por exemplo, ou fizeram algum outro tipo de acerto individual e depois, por conta dessa MP dos incentivos, mudaram os acordos junto com os empregados, né, de comum acordo com os empregados. Acontece nessa situação. E só em relação a isso, também é importante lembrar que o artigo 16 da MP 936 diz que o tempo máximo de redução proporcional de jornada e salários e de suspensão de contrato, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias. Né? Então, se for fazer essa combinação, nunca superior a 90 dias, que esperamos seja um prazo razoável aí, e que, ao término desse período todo, a atividade econômica já retorne aos níveis anteriores ao da pandemia. Ótimo. Mais uma pergunta aqui. Existe obrigatoriedade de homologação no sindicato a suspensão temporária do contrato de trabalho? Vocês veem como é que isso tem sido praticado por outras empresas? Esse artigo 11, parágrafo 4º, que eu me referi, e que é o objeto lá da ação direta de inconstitucionalidade, ele fala na necessidade de comunicação também para os casos de suspensão do contrato de trabalho. Né? Só que aqui eu acho que tem um grão de sal aí que pode ser colocado na discussão. Qual é? A de que a suspensão do contrato, ela não tem uma previsão na Constituição de negociação coletiva. Para redução de salário, sim, há uma expressa previsão constitucional. Para suspensão do contrato, não. Então, o parágrafo 4º do artigo 11, quando exige que se comunique o sindicato, me parece ser para que o sindicato faça um controle, para que ele tenha uma dimensão da situação dentro da categoria profissional, para que ele possa ter estatística a respeito, mas não depende de uma aprovação do sindicato. Né? Ele simplesmente vai ser comunicado pelo empregador e não haveria aí uma obrigatoriedade do empregador reabrir uma negociação caso o sindicato diga, não, eu não concordo com essa suspensão. No caso da redução, pela liminar, ele tem que abrir negociação, porque o sindicato tem a prerrogativa de representar a categoria profissional e de executar a negociação coletiva na forma do artigo 8º da Constituição. O sindicato representa os interesses da categoria e, no caso de uma redução de salário, ele, chamando a empresa para negociar, ela terá que se sentar com o sindicato para tanto. Mas, no caso da suspensão, eu veria essa pequena diferença. Ok, mais uma pergunta aqui. Tem muita gente falando sobre a adoção mista das medidas aí disponíveis. Acho que você já falou um pouco sobre isso, então eu vou deixar para que essas perguntas sejam atendidas por e-mail depois, oportunamente. Tem uma outra dúvida aqui. Sabe se eu adotar a suspensão do contrato de trabalho, eu ainda assim posso pegar a linha de crédito que o governo está disponibilizando para a empresa pagar o restante dos salários? Sim, é possível. Né? Aí a medida provisória que trata, né, desses créditos estabelece as condições, né, para a concessão. E, é lógico, tudo isso vai ser analisado, né,
para saber se a empresa vai ou não poder ter acesso a esse crédito para exclusivamente pagar a folha de salários. Ok, tem mais perguntas aqui. Uma empresa que porventura não esteja em dia com o pagamento do FGTS, ela pode se utilizar da MP 936? Pode, quer dizer, o fato dela estar em atraso com o FGTS não a impede de utilizar aí as medidas que estão previstas na MP, mas ela também não tem um salvo-conduto para deixar de pagar, né, essas obrigações trabalhistas dela. Então, ela vai ter que, e se for o caso, até se ela suspender o pagamento do FGTS durante esse período, é aquela hipótese lá que a Adriana comentou, né, Adriana? De ela ter que declarar esse FGTS e reconhecer que tem essa dívida aí do período da pandemia. Isso, ele tem 3 meses, né, de carência aí que o governo vai dar, 3 meses de suspensão do pagamento, que ela vai ser, a suspensão começa em março, né, março, abril e maio, com competência março, abril e maio, pagamento abril, maio e junho. Então, tem até o dia 20 de junho para informar que tem essa dívida, no caso, esse débito de FGTS, e a partir de julho, ele vai ter a opção de fazer um parcelamento, pode ser feito em até 6 vezes, inicia o pagamento em julho com a opção de ser parcelado em até 6 vezes. Foi uma tentativa do governo também de incentivo, né, de não descapitalizar tanto as empresas nesse período. Eu tenho visto comentários aqui de pessoas dizendo que notificaram o sindicato, mas que ele ainda não respondeu, se isso ainda assim serve como medida comprobatória de boa-fé. O que mais? Estabilidade temporária adquirida pela suspensão do contrato no caso de falência da empresa deverá ser indenizada? Caso positivo, a indenização é integral? Bom, então vamos lá. No que se refere à notificação do sindicato, né, qualquer forma de notificação é válida, viu, gente? Quer dizer, pode ser por carta, pode ser por via eletrônica, e-mail, até o WhatsApp, né? Não existe aí uma restrição. O que importa é que você consiga demonstrar que fez a comunicação por um meio válido, né? Se tem lá, por exemplo, né, o RH da empresa, costuma tratar no dia a dia, antes mesmo da pandemia, das suas questões de pessoal, direto com o sindicato, com uma determinada pessoa lá, do jurídico, do sindicato, e usava o WhatsApp para isso, vale usar o WhatsApp agora também, por que não, né? O que importa é ter como demonstrar que a comunicação foi feita na forma da MP. É claro que, lá na frente, depois que passar tudo isso, nós podemos ter problemas jurídicos que virão aparecer, o sindicato ou o trabalhador individualmente alegando que não foi cumprida uma determinada formalidade, que não é válido um acordo por isso ou por aquilo, né? Mas é importante que, nesse momento, a empresa constitua a prova do que ela fez, de que ela buscou atender a forma prevista em lei. É preciso lembrar que o artigo 104 do Código Civil, quando nos trata do negócio jurídico, ele prevê a necessidade de ter agente capaz, de ter objeto lícito e forma prevista em lei. Ora, nós temos aqui uma forma prevista na medida provisória. Se há uma exigência de comunicação, é importante que ela seja feita, de maneira que, para o caso de uma futura comprovação, a empresa possa demonstrar, numa ação trabalhista, que ela cumpriu aquela obrigação que o legislador aqui, que a medida provisória tinha estabelecido, né? Já no caso aí da questão do pagamento de uma indenização, né,
por conta da ruptura do contrato de trabalho, há aí uma previsão na medida provisória de pagamento de indenização. Então, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, seja durante o período em que o contrato estava com a jornada reduzida ou em que o contrato estava suspenso, né? O parágrafo 1º do artigo 10º trata do pagamento da indenização, né? Então, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, a empresa terá que pagar ainda uma indenização que vai variar, né, dependendo de qual foi a redução de jornada e de salários, né, de qual daquelas faixas, 25%, 50% ou 70%. Aí, então, a indenização levará em conta aí o período que faltava, né, do contrato, seja em razão à suspensão, seja em razão da redução, e pagar uma indenização complementar que viria a se somar com as verbas rescisórias. Ótimo. Posso passar para a próxima? Pode. Nós ainda temos 10 minutos antes do final deste webinar, então eu vou fazer, dependendo aqui da condução das respostas, mais 2 ou 3 perguntas e a gente passa para o encerramento, tudo bem? Perfeito. Vamos lá, tem uma que veio aqui com um termo técnico. O caput do artigo 14 da MP 927 autoriza o banco de horas para situações de interrupção das atividades pelo empregador. É assim que se apresenta na redação. Mas a redação não diz se a interrupção das atividades pelo empregador deve ser total ou parcial. Qual o entendimento de vocês? Repete aí, é o artigo 14 da 927? Da 927. Quer ver aí, Adriana, você que falou dela, é o do banco de horas. Eu posso passar para a próxima, enquanto a Adriana se prepara para responder essa, tudo bem? Tá bom. Aqui, a MP se aplica aos menores, mas considerando a nota técnica conjunta 05, que orienta a interrupção das aulas teóricas de aprendizagem e o afastamento pela remuneração integral, como tratar este assunto? No caso do banco de horas, para aquelas funções de jornada reduzidas, como o call center, que é de 6 horas. A pergunta veio, não tem muita pontuação, então talvez fique um pouco confusa. São 2 perguntas, Rodrigo. Você entendeu bem a pergunta, Adriana? Se você entendeu bem e se quiser respondê-la, por favor. A primeira pergunta, ele está querendo saber, né, com relação à suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. O que é que a MP 927 ela diz? Ela diz que os treinamentos, né, serão realizados no prazo de até 90 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, no caso desse treinamento, ele não ter possibilidade, não ser possível, né, ser realizado de forma virtual, ele será realizado num prazo de até 90 dias, mas a remuneração ela ficará garantida no caso de não ter nenhum acordo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis perguntar. Nesse caso, da interrupção de aulas teóricas, é isso. As pessoas terão um prazo de até 90 dias para assistir depois, no caso, fazer o treinamento, por conta dessa suspensão aqui do artigo 15 da MP 927. Okay. Tem uma outra pergunta aqui. As modalidades da MP valem para qualquer momento? Ou seja, eu posso acordar hoje com efeito imediato ou somente passa a valer no mês cheio? Responder, Otávio. Sim, pode a qualquer momento, né? Não há necessidade de ser o mês cheio, não. Quer dizer, se resolver no meio do mês, né? Agora nós estamos no dia 14, né? Resolve que não vamos adotar uma das medidas para daqui a 2 dias, porque tem que ter aquele prazo de pelo menos 2 dias úteis, né, de antecedência, e é possível, mas, quer dizer, a empresa tem que
fazer toda a análise, a projeção de qual o benefício que ela procura obter com a adoção das medidas, e tendo em vista a possibilidade ou não de manutenção de uma atividade. Eu citei aí, por exemplo, a questão dos hotéis, né? E verifiquei que já tem, por exemplo, hotel que fechou. Nós tivemos notícia aí do Copacabana Palace fechado no Rio de Janeiro, né? Resolveu fechar a sua operação. Mas, por outro lado, temos notícia de hotéis que acabaram fazendo alguns acordos operacionais para atender profissionais da saúde. Então, o profissional ele não pode voltar para casa porque ele é uma pessoa que está em contato permanente com o coronavírus, então ele não quer ir para casa e ele tem lá o pai, a mãe, a avó, um idoso em casa, né? Ele não quer correr o risco de trazer o vírus para dentro da própria casa, ele vai dormir no hotel. Quer dizer, o hotel então permanece funcionando, não com a mesma equipe que ele teria, porque está reduzida a atividade e os serviços que ele presta, mas ele continua funcionando e resolveu fazer isso aqui agora num acordo operacional em que ele vai atender os profissionais de um hospital que está ali perto. É uma situação. Fala, Adriana. Aqui ontem, por coincidência, eu recebi uma propaganda pelo WhatsApp de um hotel aqui em Recife, justamente com relação a isso que você falou, fazendo valores de diárias simbólicas para profissionais de saúde que não tenham como voltar para casa, precisem ficar em isolamento depois do dia de trabalho, né, ou dos dias que tem profissional que está dobrando aí a jornada e não fechou, né, está abrindo essa outra possibilidade aí para tentar, como eu disse, a gente tá se reinventando, né, os profissionais estão tentando se reinventar, as empresas como pode aí nesse período. E aí surgiu esse outro nicho aí, né, em virtude da pandemia. A crise gera também oportunidades. Tem que ter criatividade, né, para poder passar por isso de alguma forma. É verdade. Mais uma pergunta aqui, essa referente a banco de horas, a pessoa ela pergunta, a prorrogação do banco de horas por 18 meses. Poderão ser compensadas neste período apenas as horas geradas durante o período da pandemia, ou podem ser inclusas horas que estavam negativas ou positivas em aberto em meses anteriores? Não, pode ser compensada a qualquer hora, inclusive dos meses anteriores. A regra vale para as horas que você tiver acumulada. Várias empresas já estão tentando compensar agora nesse período que o funcionário está em casa, que não possa realizar o tipo atividade através de teletrabalho. Isso é uma opção também já compensar nesse período. Mas caso a pessoa tenha bastante horas e não seja possível compensar agora nesse período, ela vai compensar essas horas e as que ficaram para trás durante esse período aí de 18 meses. Já finalizando aqui, Otávio, eu recebi uma pergunta direta para você. Se tivesse a caneta do legislador... Já sei quem é. O que você faria de diferente ou complementar ao que já foi feito até o momento? Olha, na verdade, eu acho que o legislador ele vai alterar essas medidas provisórias, né? Podem ter certeza, gente, que o Congresso vai alterar, né? Propostas, né, serão discutidas, ambas as medidas provisórias que nós discutimos aqui hoje passarão por revisão no Congresso e deputados e senadores vão trazer algumas alterações. Mas o que me parece que é fundamental aí é exatamente buscar garantir a renda, principalmente dos trabalhadores que recebem os menores salários, né? Esses são os mais prejudicados nesse momento. Então, talvez uma medida importante fosse a de aperfeiçoar o pagamento do benefício pelo governo, de maneira a propiciar quem ganha os menores salários, que vai ser a grande massa da população brasileira, né? A gente tem uma preocupação maior com aqueles que têm um menor rendimento, até 3 salários mínimos, por exemplo, né? Quer dizer, se buscar garantir que seja mantida a renda integral
desse período, né? Então, por essa combinação entre aquilo que o empregador vai pagar, seja com a redução de salário de jornada, seja com a suspensão do contrato, e aquilo que o governo paga. A parcela de contribuição do governo há de ser mais voltada à garantia da manutenção da renda dos salários mais baixos. Eu acho que essa seria uma medida muito importante. Ótimo. E uma última pergunta para os dois, antes da gente encerrar. Considerando a quantidade de modificações necessárias para que a gente possa superar essa crise, vocês acreditam na possibilidade de uma revisão das leis trabalhistas mais profunda após esse período, considerando os erros e os acertos que a gente vai ter que enfrentar no futuro? Olha, Adriana, você me permite eu dar um pitaco aqui, depois você fala, né? O que eu acho, né? É fundamental que se faça uma reforma trabalhista de verdade no Brasil. E essa reforma trabalhista de verdade teria que ter começado pela reforma sindical, que nós nunca fizemos. Quer dizer, a reforma de 2017, ela se limitou a tratar da questão da contribuição sindical compulsória e a eliminação da obrigatoriedade de contribuição para o sindicato. Mas nós precisamos adotar um regime de liberdade sindical que é o previsto na Convenção 87 da OIT. Quer dizer, o Brasil, das 8 convenções internacionais da OIT, que são fundamentais para a garantia do acesso ao trabalho decente, o Brasil tem ratificadas 7 delas. Falta a Convenção 87. Então, a meu ver, falta a reforma sindical. E esse momento onde nós convivemos com essa situação, onde os sindicatos muitas vezes serão chamados para dar sua contribuição, bem mostra isso, a necessidade de um amadurecimento, de um aperfeiçoamento do nosso modelo de organização sindical. Só complementando o que o Otávio falou, porque isso aí acho que renderia um assunto de mais de 3 horas se a gente ficasse aqui discutindo sobre o que é necessário realmente. Já houve realmente um avanço, né, como o Otávio falou, nessa última reforma, mas a gente precisa realmente de uma reforma. Então, realmente não tem como a gente discutir aqui, mas isso é inevitável, vai acabar acontecendo e a gente espera que mais rápido do que se imagina, né, para poder dar uma organizada aí. Mas já teve algum avanço, né? Temos esperança. Ótimo. Bom, gente, eu vou encerrar o nosso webinar por aqui. Eu começo primeiro agradecendo a Adriana e o Otávio por terem disponibilizado o tempo de vocês para falar sobre o que tem acontecido, para tirar dúvidas, que elas são muitas. A gente recebeu uma enxurrada de perguntas aqui que eu vou transmitir para vocês depois que a gente terminar o webinar. Então, peço a vocês que, em nome da Siqueira Castro, respondam aos nossos, não sei nem se a gente pode chamar de telespectadores, mas enfim, que vocês com eles para poder esclarecer essas dúvidas. A gente tem feito esses webinars justamente para manter o canal aberto de comunicação com os nossos clientes e amigos, então foi um prazer receber todo mundo que ficou aqui conosco, a audiência foi massiva, então muito obrigado a quem entrou hoje cedo e participou e contribuiu. Eu já quero avisar para vocês que a gente tem feito divulgações periódicas de uma série de comunicados, não só por áreas, mas como otimizados de várias áreas para manter nossos clientes atualizados sobre o que tem acontecido no mundo jurídico, aí que impacta diretamente seus negócios. Então fiquem de olho aí nos nossos comunicados. Se quiserem receber, mandem uma mensagem para o marketing da Siqueira Castro, é fácil entrar em contato conosco via site. E já dizer que na sexta-feira a gente tem um novo webinar para falar sobre compliance em tempos de crise. Então, como é que a gente pode e deve implementar o compliance e manter aí atento a todas as medidas de compliance nesses tempos de picudas que a gente tem enfrentado. Então, obrigado, gente. Foi ótimo aqui participar dessa manhã esclarecedora com vocês. Tenham um bom dia a todos. Obrigada, gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia, Otávio. Bom dia, Adriana. Foi ótimo, viu? Adorei participar com você aqui. Obrigada. Foi uma honra, Otávio. Abraços para todos.
E Obrigado, vamos gente. em frente. Qualquer dúvida, o setor trabalhista da Siqueira Castro está à disposição para ajudar, né? Fiquem à vontade para nos consultar aí. Ótimo, muito obrigado, gente. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.